Inclusive, formei na Universidade Federal do Mato Grosso, né, logo acima. Fiz residência clínica médica aqui em Belo Horizonte, fiz especialização em geriatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG e me especializei na área de Alzheimer e demências. Então, hoje a gente vai falar sobre a demência de Alzheimer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Acho que vocês estão vendo a janela aí do Chrome. Deixa eu compartilhar minha tela toda, que eu acho que vai ser melhor. Vocês estão vendo a apresentação agora? Sim. Beleza? Ótimo, então. Bom, então essa aula aqui, na verdade, ela vai ser mais prática, tá? A gente vai fazer uma pincelada geral sobre a demência de Alzheimer em aspectos práticos, para que vocês tenham uma ideia do que de fato é essa doença. Eu peguei um pouco de cada aula da formação Alzheimer, que é um curso meu voltado para médicos e estudantes de medicina do último ano, que estejam ali já na prática clínica, visando especializar esses profissionais nessa área de Alzheimer, que nós temos muita demanda. Combinado? Então, esses são os tópicos. Vamos ver a situação atual em números, um pouquinho de como é que a gente enxerga o idoso, a minha visão de como a geriatria deve ser praticada, os 4 passos do diagnóstico de demência, a arte da avaliação cognitiva, né, desempenhando subjetivamente e objetivamente, a parte do diagnóstico da doença de Alzheimer, o quadro clínico e o tratamento. Então, pega aí o seu café, pega a sua água, o seu suco e vamos nessa. Então, quando a gente fala de demência de Alzheimer, nós temos vários documentos que mostram a situação atual em números. Nós temos, então, falando de demência de maneira geral, sem ser Alzheimer, 55 milhões de pessoas no mundo. Em 2050, esse número quase vai triplicar para 139 milhões, muito à custa de países em desenvolvimento, países em áreas carentes, que ainda têm muitos fatores de risco que não foram controlados. Mais importante, cerca de 75%, 2/3 das pessoas praticamente, elas não receberam ainda o diagnóstico. Então, é uma doença subdiagnosticada. Se a gente pudesse estimar o custo do cuidado de um paciente com demência, mais o que o cuidador deixa de ganhar com dinheiro, a gente teria um custo de 1,3 trilhão de dólares anualmente. E seria a 14ª economia no mundo. Então, nós estamos falando de muito dinheiro que é gasto e deixa de ser ganho com o paciente com demência. E aqui alguns números interessantes que cabe para a gente. Olha só, 2/3 dos profissionais da saúde, eles acreditam que a demência faz parte do envelhecimento. É claro, ninguém chegou lá e perguntou, né? Você acredita que demência faz parte do envelhecimento? Não. Mas foi tipo assim, a perda de memória, você acha que é normal ou não é? Aí as pessoas respondiam, eu acho que faz parte do envelhecimento, né? Então não faz parte do envelhecimento. Mas 2/3 dos profissionais de saúde acreditam que sim. 8 em 10 pessoas têm receio de procurar ajuda médica por conta de receber um diagnóstico errado. É claro, se 2/3 dos profissionais de saúde acham que demência faz parte do envelhecimento, você vai no médico para quê, né? E olha só, 72% dos médicos não sabem diferenciar o envelhecimento cognitivo normal do patológico. No estudo da geriatria, a gente sabe que todos os órgãos envelhecem, inclusive o cérebro. E nós temos algumas alterações cognitivas e muitos médicos não sabem diferenciar o que é normal e o que é doença. Mas mais grave ainda, 9 em cada 10 médicos têm dificuldade de saber quando a perda de memória evoluiu para demência. Então, aquele caso, né? Não, volto no consultório daqui 6 meses, volto daqui 1 ano. Aí, quando volta daqui 1 ano, o idoso já deixou de administrar a empresa, deixou de atender o telefone sozinho, não sai de casa sozinho, e aí fica muito fácil, né? Falar que é demência. Mas a gente precisa diagnosticar precocemente, tá? E é muito preocupante que 9 em cada 10 médicos não sabe fazer isso. E aí, eu tenho esse gráfico aqui que mostra, fizeram uma pesquisa com os médicos e perguntaram, na visão de vocês, quem vocês acham que é melhor em diagnosticar, deixa eu ativar meu ponteiro aqui, quem vocês acham que é melhor em diagnosticar a doença de Alzheimer? Aí eles colocaram, para 80% o neurologista. Só que vocês veem, para 70% é o geriatra. Então, olha só a diferença, né? Para diagnosticar, eles acham que o neurologista é melhor. Aí você fala, mas e para acompanhar esse paciente durante a doença, que é o Managed Alzheimer's? Aí eles mudam. Não, melhor é o geriatra, 80%. O neurologista, 54%. Ou seja, o que o paciente fica fazendo, então? Ele fica pulando de médico em médico. Então, ele vai para o neurologista para diagnosticar, muitas vezes não é diagnosticado corretamente.
Aí chega uma hora que o caso fica muito complexo, aí ele vai para o geriatra, que o geriatra é bom em manejar. Mas a jornada ela não pode ser assim, né? Por quê? Viram V, né? Tá vendo aqui? Forma um V, ó. E eu batizei de Vale dos Perdidos. Vocês vão ver quando vocês se formarem, né? E forem para a área da geriatria, os pacientes chegam, eu já fui em 3 médicos, eu já fui em 4, 5 médicos. Por quê? Porque ninguém, de fato, consegue dominar o caso do início ao fim. Um é bom em diagnosticar e o outro bom em manejar o caso até o final. Quando a gente fala em medicina de família, que está aqui, olha só como essa porcentagem é pior ainda, né? Ou seja, aquele médico generalista que se especializou em medicina de família. Só um terço, 30% desses médicos sabem diagnosticar, né? Outros, para iniciar o tratamento, menor ainda, 26%. E se a gente pensar que o idoso, o maior contato dele é com médico de família ou com médico clínico geral, esses números eles são alarmantes. Então, são muitos casos de pacientes, né, que não têm um diagnóstico correto. Ou seja, as famílias e os pacientes eles estão à procura de médicos experts na doença de Alzheimer. Se vocês forem lá no meu Instagram, se vocês forem no curso, é essa a ideia que eu advogo. Nós precisamos ter médicos especialistas na doença de Alzheimer. Mas o médico especialista na doença de Alzheimer ele não é o médico especialista na doença. Ele precisa enxergar o idoso antes, primeiro. Então, como é que você enxerga esses dois casos aqui? Olha só, eu tenho aqui esse idoso, o seu Raul, e aqui eu tenho o seu João. Então, olha só, ambos têm 70 anos de idade. Vocês acreditam na coisa dessa? Olha só, ambos têm 70 anos de idade. Os dois têm pressão alta, os dois têm diabetes. Então, se eu definir o idoso pela idade, eu vou errar, porque um aparentemente é muito mais frágil do que o outro. Se eu definir o idoso pelas doenças que ele tem, eu também vou errar, porque um tem pressão alta e tem diabetes. Então, a visão do geriatra e de maneira geral do clínico, né, do médico, ele não pode ser baseado na idade ou na quantidade de doenças. Ah, não, o fulano, você vai passar o caso para o preceptor, né? Não, olha, esse aqui é o seu Raul, ele tem 70 anos, ele tem pressão alta, tem diabetes, começou errado. Eu não estou enxergando o idoso. Eu preciso enxergar. E eu não enxergo o idoso adequadamente se eu for contabilizar a idade, doenças, etc., coisas que variam. Eu preciso depender de um outro fator para enxergar esse idoso, que é o quê? A funcionalidade. Entendam isso. Você não olha o idoso pela idade ou pela quantidade de doenças, mas pelo que ele é capaz de decidir e o que ele é capaz de fazer. Então, o envelhecimento saudável é um processo que de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite bem-estar em idade avançada, incluindo a família. Então, o envelhecimento saudável não é ausência de doença. Não é ausência. Ah, não, eu sou saudável porque eu não tenho pressão nem diabetes. Olha, muitos idosos têm pressão alta e diabetes, mas nenhum deles, por exemplo, está nesse estado de estar acamado, totalmente dependente. Então, o envelhecimento saudável é baseado na funcionalidade. E a funcionalidade, por sua vez, ela é baseada na autonomia, que é a capacidade de decisão, e na independência, que é a capacidade de execução. Ou seja, eu decido o que fazer com o meu dinheiro, eu vou comprar essa casa, eu vou investir nessa ação da Bolsa de Valores, e eu vou lá e faço. Eu pego meu celular e faço. Eu vou até o banco e faço. E, por fim, a autonomia e independência, ela se baseia em 4 domínios funcionais. Então, aqui já está começando a ficar legal a maneira como nós enxergamos o idoso. A minha autonomia depende da minha cognição, dos meus processos cognitivos, depende da minha volição, da minha vontade, né, do meu humor e do comportamento, e a minha independência, ela depende basicamente da minha mobilidade, da capacidade de eu me locomover no meio, e da minha comunicação, da capacidade de eu me expressar e de eu ser entendido. Então, perceba que a minha visão do idoso é essa. Não é idade, não é doença, mas a funcionalidade. Tudo que eu fizer pelo idoso precisa ser visando restaurar a cognição, o humor / comportamento, a mobilidade e a comunicação. Tudo que você imaginar do idoso está incluso nesses 4 domínios funcionais. E aí vocês falam, nossa, mas eu sempre aprendi geriatria pelos modos dos 7 Is, ou não sei o que, etc. E se relaciona, veja bem. A incapacidade cognitiva está relacionada com a cognição, humor, comportamento. A instabilidade postural e a imobilidade, junto com a incontinência esfecteriana, afetam a mobilidade. Claro, se eu tenho um idoso que tem incontinência fecal e incontinência urinária, a mobilidade dele vai estar restrita, ele não vai conseguir sair para os lugares. Se eu tenho a síndrome de imobilidade, está explicado. Se eu tenho uma incapacidade comunicativa, afeta a comunicação. E, por fim, nós temos aqui 2 outros Is, né? Pode ser 5I ou 7I, que é a iatrogenia, que é você querer
fazer bem, mas você colocar os pés pelas mãos e acabar fazendo um procedimento ou uma prescrição errada e causar dano ao paciente, e a insuficiência familiar / social. Então, não enxerguem o idoso também com base nos Is. Ah, não, qual que é o diagnóstico desse idoso? Ah, incapacidade cognitiva, instabilidade. Ok, sim, mas não é o ponto de partida da avaliação, ok? Nem o ponto final. Você precisa enxergá-lo com base na funcionalidade e nos domínios funcionais. E para você avaliar a funcionalidade desse idoso, além desses 4 domínios funcionais, você precisa também avaliar sua independência e autonomia. Desde as atividades básicas, e aqui eu não vou me delongar em cada uma delas, senão a gente vai atrasar, passando pelas atividades instrumentais, tanto essas atividades de Lawton e Brody, como as atividades avançadas da vida diária. Então, é uma hierarquia. O idoso robusto, aquele que consegue ser independente, autônomo na sua vida, ele é o quê? Ele faz as suas atividades avançadas, correto? Ele consegue viajar, ele consegue fazer os pedidos do seu comércio. Se ele consegue fazer as atividades avançadas, ele faz as instrumentais e ele faz as básicas. De maneira que, quando ele perde as atividades, ele vai perdendo primeiro as avançadas, as instrumentais e as básicas. A gente vai ver que na demência de Alzheimer também é assim. O idoso ele vai perdendo as atividades primeiro mais avançadas, depois as instrumentais, depois as básicas. E aí, quando a gente junta esse conceito de que o idoso ele precisa ser visto com base na funcionalidade, eu tenho esse gráfico. Olha só que interessante esse gráfico. De um lado eu tenho muita vitalidade e do outro lado eu tenho fragilidade. E essa escala que vai de 1 a 10. De maneira que o idoso que está à nossa frente é classificado em um extrato clínico funcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais vitalidade ele tem, ele é mais independente. E quanto mais frágil ele é, mais dependente ele é. Veja bem que aqui os números se correlacionam com a legenda aqui embaixo. Então, os idosos do extrato 1, né, até o extrato 5, eles não são frágeis. À medida que o idoso começa a perder atividades instrumentais da vida diária, ele passa a se tornar um idoso frágil. E aí eu tenho uma hierarquia que a gente vai ver rapidamente aqui. Então, os idosos do extrato 1 ao extrato 3 são idosos independentes. Para as atividades da vida diária, não são frágeis. O extrato 1 não tem nenhuma doença, eles envelheceram livres de patologia. O extrato 2, basicamente, ele tem doenças, mas essas doenças não são graves. O extrato 3 já são doenças de maior complexidade. O extrato 4 para 5, ele abarca aquele conceito de fragilidade da Linda Fried. Se você já tiver a oportunidade de estudar, aí na liga, né, é o conceito lá de sarcopenia, redução da velocidade da marcha, etc. Então, o idoso do extrato 4 e do extrato 5, ou ele tem sarcopenia, ou ele tem várias comorbidades, definido por 5 ou mais comorbidades, ou polifarmácia, ou internação recente, ou esse paciente ele tem comprometimento cognitivo leve. Combinado? Além disso, esse idoso do extrato 5 ele já pode apresentar um declínio funcional em atividades avançadas, mas ainda continuam independentes para as atividades instrumentais e básicas. Como eu não vejo vocês, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir certinho, está dando para acompanhar? Está sim, doutor. Beleza, vamos lá então. Por fim, a gente entra na fragilidade do idoso. Gente, olha só como isso aqui é muito prático. Você não precisa mais ficar perdido na avaliação. Você vai definir o idoso com base na estratificação dele. E aí ele começa a ficar frágil a partir do extrato 6. Por quê? Porque ele começa a apresentar declínio funcional nas atividades instrumentais. O extrato 7 é aquele que não faz mais nada de atividade instrumental, mas ainda é independente para as atividades básicas. O extrato 8 é aquele paciente que já não consegue ou tomar banho, ou se vestir, ou usar o banheiro adequadamente. O extrato 9 ele só se alimenta sozinho e o extrato 10 é aquele paciente independência completa. Qual é o objetivo da geriatria? Fazer com que o paciente ele não tenha esse nível de fragilidade, ou recupere a fragilidade, ou quando ele estiver no extrato 10, no final de vida, que ele tenha acesso aos cuidados paliativos. Mas veja, eu não quero tratar a pressão alta do idoso por tratar. Eu não quero tratar o diabetes do idoso por tratar. Eu quero funcionalidade. Ok? É isso que o idoso quer, independência e autonomia. Se a gente ficar só lendo o guideline de endocrinologia,
de ICC, insuficiência cardíaca congestiva, de pressão alta e adaptando para o idoso, isso não é geriatria. Isso não é geriatria, isso é clínica médica de velho, isso é clínica médica do idoso, ok? Vocês precisam ser formados geriatras com essa visão de funcionalidade do idoso e não apenas alguém que é um clínico do idoso, combinado? Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Essa é a base da nossa avaliação do idoso com Alzheimer. Então, a estratificação clínico-funcional do idoso, ela te dá uma clareza na condução do caso. Eu passo assim, ó. Aqui, professor, eu estou com o seu João, ele tem 70 anos, ele é um extrato 7. Opa, eu já percebi. O seu João, então, no extrato 7, ele não faz quase nada de atividades instrumentais, mas ele ainda consegue tomar banho sozinho, ele consegue se vestir sozinho, ele consegue comer sozinho, ele consegue ir ao banheiro sozinho. Então, eu já te dou essa clareza. Quando você passa o caso para mim e fala assim, esse aqui é o João, 70 anos de idade, ele veio aqui no consultório porque ele está com perda de memória. O seu João também tem pressão alta, ele tem diabetes. Eu não sei ainda o idoso que está na minha frente. Então, eu preciso de uma clareza. E não são as doenças ou a história patológica pregressa que vão me dar essa clareza. Ok? Além disso, nós conseguimos dividir e individualizar metas terapêuticas. Ou seja, o idoso que está no extrato 1 a 3, eu preciso ser agressivo no tratamento. A pressão tem que ser 12/8, 13/8. Já o paciente que está no extrato 10, nem se alimenta sozinho, ele está muito frágil. Então, eu sou mais tolerante. Por quê? Porque não tem sentido eu ser agressivo nas metas terapêuticas. Ele não vai ter o benefício no tempo esperado. A expectativa de vida dele é baixa, ok? Mas eu não defino isso com base na doença, e sim com o nível de fragilidade desse idoso. Além disso, eu consigo monitorar a evolução. Então, digamos que o paciente foi até o consultório e ele era um extrato 8. Você tratou bem dele, você descobriu várias causas reversíveis e ele volta 3 meses depois no extrato 6. Olha só que beleza. Você consegue mostrar para a família que ele melhorou e não apenas mostrar o resultado de um exame. Então, a base do tratamento de qualquer idoso é conhecê-lo adequadamente com base na sua funcionalidade na estratificação clínico-funcional. Então, você precisa realizar essa avaliação multidimensional com o objetivo de tomar as melhores decisões, baseadas na funcionalidade, na proporcionalidade terapêutica, além de rastrear condições que demandam avaliação especializada. Muito bem, fizemos a base, fizemos a cama, a base da pirâmide, agora a gente vai para os 4 passos do diagnóstico de demência. É claro, não adianta eu falar para você de Alzheimer aqui, sendo que Alzheimer é 60% dos casos de demência. E os outros 40%? E aí? E as causas reversíveis? Então, não vamos ser afoitos e falar que é Alzheimer. Eu preciso ter uma estrutura diagnóstica, um passo a passo. Aqui o caso clínico. Seu Marcelo, 65 anos, ele é proprietário e administrador da sua fazenda de gados. Deve ser muito comum aí no Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, né? A escolaridade dele é superior completo, ele é engenheiro. A funcionalidade dele é um extrato 4/5, ele administra a fazenda e apresenta algumas dificuldades. Você lembra lá, o extrato 5 é aquele que apresenta dificuldades em atividades avançadas. Administrar uma fazenda é uma atividade avançada, complexa. E ele está apresentando algumas dificuldades. Ele mora com a esposa, parará, enfim. Queixa principal. A família está preocupada com repetições, perder objetos e sintomas depressivos. Ele teve um acidente isquêmico transitório, ou ataque isquêmico transitório, há 3 anos. Para quem não sabe, a AIT é como se fosse um AVC, só que de menor gravidade. Ele respondeu parcialmente o transtorno depressivo maior à sertralina, que é um antidepressivo. Desde então, continuou trabalhando normalmente, sem problemas de direção veicular. Mas começou a ter que ser lembrado de compromisso, estava esquecendo compromisso. Medicações e ficou mais isolado de compromissos familiares. Na sua cognição, você aplicou o teste de Moca, ele fez 26 em 30. Você vai ver que esse não é um resultado muito bom, tá? No humor comportamento, lembra lá, né, dos domínios funcionais? Cognição, humor comportamento, mobilidade, comunicação, nutrição? É assim que a gente faz geriatria, ok? A gente não vai nas doenças, a gente vai nos domínios funcionais. Transtorno depressivo maior. Aí nós aplicamos a escala de GDS, que é a escala de depressão geriátrica, de 15 itens, ele pontuou 7 em 15, é um resultado anormal, ok? Ele também tem depressão. Uai, então ele pontuou numa cognição baixa e pontuou em depressão. Você já está pensando em 2 diagnósticos. Nos demais domínios ele não tem alteração. E aí, o que ele tem? Depressão ou demência? Difícil, né?
ou Alzheimer. Então, por isso que a gente tem o passo a passo. O primeiro passo é estabelecer o diagnóstico de incapacidade cognitiva. E a incapacidade cognitiva é a junção do quê? Do esquecimento junto com a perda de funcionalidade. Esse esquecimento nós avaliamos de acordo com a sua percepção, ou seja, quem percebe mais o esquecimento? Nos casos de Alzheimer, por exemplo, a família percebe muito mais que o idoso. Você já deve ter tido oportunidade de ver o idoso com Alzheimer dizendo que ele não tem problemas de memória. Ele fala, não, eu estou bem, não tenho problemas. E a família está assim do lado, ó. Não, ele tem problema sim, ele está mentindo. É que ele não sabe, ele não tem essa ciência. Nós temos a avaliação subjetiva, ou seja, a conversa com o paciente, a entrevista clínica, onde a gente avalia o tipo de memória afetada e a evolução ao longo dos anos. E a avaliação objetiva, que é ali a cereja do bolo, onde você vai utilizar os testes cognitivos para ver se o que você ouviu e observou na sua avaliação subjetiva está de acordo. Mas nós também devemos avaliar a funcionalidade, o que esse paciente é capaz de fazer nas suas atividades avançadas, nas instrumentais, nas atividades básicas. Quando eu junto um declínio cognitivo com um declínio funcional, eu tenho uma incapacidade cognitiva. Ainda não é demência de Alzheimer. O conceito da incapacidade cognitiva barra demência é uma síndrome que se caracteriza por um declínio cognitivo que tem intensidade suficiente para interferir na funcionalidade do indivíduo. Então, não é só esquecimento, não é só perda de memória, não é só ir mal num teste. Esse declínio cognitivo ele precisa ser grave o suficiente para interferir na minha capacidade de performar bem no dia a dia. Então, é o professor que começa a ir mal na escola, é o empresário que começa a ir mal dos negócios, é o estudante de medicina, né, que começa a ir mal na faculdade, ok? Então, isso é um diagnóstico clínico. Você, na sua entrevista clínica, você consegue diagnosticar um quadro demencial de incapacidade cognitiva. Mas nós também temos um estágio antes, que é o comprometimento cognitivo leve. Ou seja, existe um declínio cognitivo que é percebido pelo paciente ou pela família, existe um declínio nos testes cognitivos, mas não é capaz de interferir na capacidade do dia a dia. A gente chama de comprometimento cognitivo leve. Pois bem, fizemos o diagnóstico de incapacidade cognitiva. Agora nós vamos fazer o diagnóstico diferencial entre os 4Ds. Será que essa incapacidade cognitiva é devido à demência? E aí está intimamente relacionado com o domínio da cognição. Ou será que é a depressão? Relacionado com o humor. Ou pode ser doença mental, uma história psiquiátrica, onde eu posso ter uma alteração do pensamento ou uma alteração de senso-percepção. Eu posso ter delírios, alucinações, esse paciente está inventando histórias, ele está vendo coisas que não existem. Será que nós estamos lidando com um transtorno esquizoafetivo ou um transtorno paranoide persistente? Pode ser. Ou esse paciente está em delírio, onde afeta a consciência. O nível de consciência desse paciente é flutuante. Então, a gente precisa estabelecer o diagnóstico diferencial. Nem todo paciente com perda cognitiva e perda de funcionalidade é devido a um quadro demencial. Por fim, fizemos ali o diagnóstico diferencial, a gente entra então nas causas reversíveis. E aqui que entra aquela bateria de exames que nós pedimos para avaliar causas reversíveis. Onde eu digo afaste o time, onde nós temos causas potencialmente reversíveis, tóxicas, infecciosas, metabólicas e estruturais. E aqui tem um slide para você visualizar quais são essas possíveis causas, dentre as quais eu sempre chamo atenção. O geriatra ele precisa se debruçar na parte de medicações, porque a maior parte dos casos de perda de memória entre idosos uma boa parte é devido ao uso de medicações inapropriadas, principalmente sedativos, drogas benzodiazepínicas, tricíclicos, anticolinérgicos, enfim. Por fim, nós afastamos as causas reversíveis, pedimos os exames laboratoriais, pedimos a ressonância magnética, não tem ali nenhuma causa reversível, a gente vai definir o quê? A etiologia da demência. Essa demência é devida ao quê? Claro, demência é um termo geral, né? Pensa num guarda-chuva. O guarda-chuva chama-se demência. Embaixo desse guarda-chuva eu tenho várias causas, as etiologias. E aí, dentro da demência eu tenho causas potencialmente reversíveis, que é o TIMI, eu tenho causas irreversíveis, sendo as Alzheimer 60% e não Alzheimer, ou seja, vascular, demência de corpos de Levy, demência frontotemporal, demência associada ao Parkinson, além de outras demências mais raras, em torno de 40%. Então, nós agora vimos os 4 passos do diagnóstico.
ok? A partir daqui, desse ponto, você já definiu que é um quadro de Alzheimer, ok? Então, para a gente ter, de maneira prática, uma noção, né? Vamos agora partir para a ideia do consultório, do dia a dia. Como é que eu avalio esse paciente cognitivamente falando? Eu dei para vocês um overview, uma visão geral dos 4 passos. Mas, voltando lá no passo do... Aqui, no passo do diagnóstico de incapacidade cognitiva, eu tenho a minha avaliação subjetiva. Vocês estão vendo aqui, ó, e uma avaliação objetiva. Ou seja, o paciente chegou até você com uma queixa. Doutor, eu percebo, vamos falar o mais comum, né? A família chega até você, eu percebo que o papai está com a memória ruim. Como é que você vai se portar? Então, a gente começa com a avaliação subjetiva, que é o quê? A conversa, a entrevista clínica. Uma boa avaliação subjetiva com o paciente e a família corresponde a 80% do seu diagnóstico. Se você quer fazer uma consulta de 20 minutos, 30 minutos, a geriatria ela não é para você. É óbvio, você não vai ficar 1 hora, 2 horas com o paciente e cobrar R$ 50 por isso, né? Quem fala que geriatria não dá dinheiro porque ainda não soube se valorizar. Você pode ser muito bem remunerado como geriatra, mas você precisa se valorizar. Então, mas você também não pode fazer uma consulta de 20 minutos e ir para o volume, porque em 20, 30 minutos você não consegue ter uma boa história da família, ok? Então, começamos por avaliação subjetiva, tempo para ouvir a família. E na avaliação subjetiva, a gente divide em 2 conversas. Primeiro, o paciente vai ser ouvido e depois a família. Ou o contrário, a família vai ser ouvida ou o paciente. Isso depende da sua prática, ok? Com o paciente, você vai fazer um exame do estado mental, você vai observar, né, o discurso dele, você vai observar a complexidade do discurso, como é que ele lida. Você vai ver que às vezes o paciente com Alzheimer, o discurso dele é pobre, você pergunta as coisas, ele não consegue detalhar. E com a família, você vai pegar todo o histórico. Peraí, mas como é que começou a dar errado? Que é a história do declínio cognitivo. Diz para mim, Angélica, o seu pai, quando é que você percebeu que as coisas começaram a dar errado? Ela vai te falar, nossa, eu percebi, doutor, há 1 mês atrás. Aí você fala assim, nossa, mas começou tão rápido, né? Você tem certeza que há um tempo atrás você não percebia nada? Ela vai falar, nossa, verdade, doutor. Meus irmãos têm percebido que há 2 anos atrás ele vem tendo dificuldades com as senhas do banco. Ah, então a história é importante. E é importante que você faça essa história, o quê? Junto com outros familiares também. Junto com outros irmãos, com vizinho, papagaio, enfim. Monte um quebra-cabeça com a família e com as pessoas ao redor. Além disso, você vai entender a funcionalidade desse paciente. Você vai falar assim, Angélica, o que o seu pai consegue fazer? Você começa desde as coisas básicas, ele consegue tomar banho sozinho? Ele consegue se vestir sozinho? Ah, consegue fazer tudo. E parte para as atividades instrumentais. Lembra da hierarquia? Primeiro básico, depois instrumental, depois atividade avançada. Ele consegue atender o telefone sozinho? Ele consegue colocar um café para esquentar? Ele consegue prestar atenção num jornal? Faça isso. Entenda o que esse idoso é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque o objetivo da geriatria é fazer com que o idoso seja mais independente e autônomo. Então, se esse idoso ele não tem uma demência, digamos que ele tem uma depressão, e ele vem até você na primeira consulta, só conseguindo fazer atividades básicas, você inicia o tratamento, e na próxima consulta ele vem fazendo também atividades instrumentais, parabéns! Você exerceu o seu papel como geriatra. Você retornou esse paciente à funcionalidade, tratando uma doença, encaminhando um psicólogo, o que quer que seja. Então, esses 2 momentos são separados da consulta. O paciente e a família. Não cometam o erro de querer falar do paciente com a família e o paciente está presente na consulta. Eles vão ficar irritados, eles vão olhar feio para o filho. Por que você está falando isso de mim? Você sabe que eu não tenho problema de memória, então faça em momentos separados. E aí, para vocês entenderem, né, a dinâmica da doença de Alzheimer, vocês precisam entender o que é memória. Nós temos a memória de longo prazo, que é o que é afetado na doença de Alzheimer. Essa memória ela pode ser episódica, semântica ou procedural. A procedural é a memória que nós aprendemos de maneira automática, como você amarra o sapato, é como você dirige, passa a marcha ali no carro, se o seu carro é manual, enfim, é o procedimento que você aprende automaticamente, você não pensa ao fazer, automático. A memória semântica corresponde aos fatos do mundo, ao significado de palavras. Se eu, por exemplo, perguntar para você, quem é Cristóvão Colombo? Você vai falar, Cristóvão Colombo é fulano de tal. Então, isso é o quê? Memória semântica, não depende de um contexto. E se eu perguntar para você, você se lembra
Quando e em qual momento você aprendeu quem é Cristóvão Colombo, você não vai se lembrar, porque a memória semântica não diz respeito ao contexto que você vive, ao momento, mas simplesmente ao significado de uma palavra ou de um fato. O que é diferente da memória episódica, que é o afetado inicialmente na demência de Alzheimer. A memória episódica corresponde ao quê? A um evento, a um contexto, ao momento da sua vida. Por isso nós chamamos também de memória autobiográfica. É quando você passou o Natal, né? Com quem você passou, essas coisas. Então, é um conjunto de experiências pessoais explicitamente memorizadas, por isso é explícita, você está gravando aquele momento dentro de um contexto. E elas podem ser resgatadas, por isso elas são chamadas declarativas. Ok? Então, onde você estaciona o seu carro, você memorizou e você consegue resgatar isso. O que você jantou na noite passada, por exemplo. Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Como é que tá? Conta aí para mim. Vou escrever aqui. Tá rápido? Tá ok? Tudo tranquilo, professor. Perfeito. Vamos continuar então. E na parte anatômica, a memória episódica ela é principalmente processada no lobo temporal medial, que inclui o hipocampo, e no lobo frontal, que é a parte parietal e sistema límbico. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, ok? Quando a gente pensa em demência de Alzheimer, é muito comum que os pacientes eles se lembrem de memórias antigas, mas eles não consigam se lembrar de fatos recentes do seu dia a dia. Nós chamamos isso de lei de Ribot. Ribot foi um pesquisador que percebeu que os pacientes que tinham um evento traumático, seja uma doença, seja um evento psicotraumático agudo, esses pacientes eles enfrentavam o que chamavam de amnésia retrógrada, ou seja, fatos recentes eles não conseguiam se lembrar. Além disso, eles enfrentavam a amnésia anterógrada, ou seja, eles tinham uma dificuldade em formar novas memórias. Entretanto, eles tinham as suas memórias mais antigas preservadas. De maneira bem resumida, isso se dá pelo processo de formação da memória. Quando você está em um ambiente, por exemplo, em uma ceia de Natal, etc., um evento, né, de memória episódica, num contexto, você depende do seu lobo frontal para te dar atenção e foco no que você está vivenciando e do sistema temporal mesial, onde o seu hipocampo vai atuar, capturando o que o seu lobo frontal pegou, transformando aquilo numa memória e se aquela memória for importante para você, aquela memória vai ser armazenada no córtex. Ela sai do hipocampo e vai para o córtex. Ou seja, quando o paciente ele tem demência de Alzheimer, uma das principais estruturas afetadas é o hipocampo. O hipocampo é responsável pela consolidação da memória. Então, esses pacientes não conseguem ter ciência dos eventos passados imediatos, porque não deu tempo de ser armazenado no córtex cerebral, e nem guardar novas memórias, porque o hipocampo está afetado. Mas eles conseguem ter ciência de memórias lá do passado, o primeiro emprego, o pai que trabalhou como caixeiro viajante, né, a época que a mãe foi trabalhar. Por quê? Porque essas memórias já estão espalhadas por todo o córtex cerebral. Quando a gente fala também de demência de Alzheimer, é importante a gente entender o início do quadro. Não adianta você avaliar o paciente com suspeita de demência de Alzheimer e achar que só a entrevista clínica daquele momento, daquele recorte vai ser suficiente. Você sempre se precisa perguntar como tudo começou. Quando vocês perceberam algo de errado, né? E aí às vezes as pessoas elas não percebem perda de memória. Elas percebem que o pai deixou de administrar a empresa, a mãe deixou de cozinhar. Isso já era um sinal de Alzheimer. Mas falando do ponto de vista de perfil neuropsicológico, aqui a gente tem as diversas áreas da cognição: atenção, humor, linguagem, etc, etc. E aqui a gente tem a demência em estágio leve, a demência em estágio moderado, a demência de Alzheimer em estágio severo. Perceba que a área cognitiva mais afetada da demência de Alzheimer é a memória episódica. Olha só, memória episódica. Diferentemente, eu não coloquei aqui o outro slide, mas diferentemente de outros tipos de demência, onde, por exemplo, na demência frontotemporal, variante comportamental, a área cognitiva mais afetada é o comportamento. O paciente fica desinibido, fica apático. Diferente, por exemplo, da afasia progressiva primária, onde a linguagem é o principal
domínio afetado. Então, demência de Alzheimer típica, tá? Não estou falando das variantes raras e atípicas. A parte típica da demência de Alzheimer é de memória episódica. Então, valorizem a história de vida do paciente, de vocês, o que eles eram capazes e não capazes de fazer. Vamos para esse outro caso clínico? Então, Angélica, eu sabia que eu estava com Angélica de algum nome, do caso clínico. Angélica, 75 anos, ex-funcionária pública. Sempre saibam a profissão do paciente de vocês, ok? Vai ser útil para vocês entenderem o que esses pacientes eram capazes ou não de fazer. Ela é o extrato 7. Ela ainda varre alguns cômodos pela casa, estende roupa e lava pouca louça. Perceba, eu coloquei o extrato, mas eu não fiquei só no número do extrato. Eu detalhei o que ela era capaz de fazer. Esquecimento há 3 anos. Na parte de cognição, você colocou lá, né? Isso aqui é como se fosse um recorte da minha anamnese do consultório, combinado? Cognição, 2 pontos. Demência de etiologia esclarecer. Será que é Alzheimer? Percepção do esquecimento. A família sabe mais do que o paciente. Percebe mais. Olha só a avaliação subjetiva, que rica. Isso aqui que é a avaliação subjetiva, né? Eu disse lá que é uma mistura de estado mental, né? Uma parte de psiquiatria, você avaliar o paciente à sua frente, com a história do declínio. Então, olha só, ela tem um autocuidado preservado, ela veio, né, arrumada para consulta colaborativa, vigil, atenta, parcialmente orientada em tempo e espaço, um discurso algo empobrecido, poucos detalhes sobre a última viagem de janeiro. Eu perguntei. Olha só como que ela falava. E aí é o que eu gosto de colocar entre aspas. Eu sempre gosto de colocar o que o paciente fala entre aspas, porque isso é muito mais rico do que você só colocar discurso algo empobrecido. Ela falou assim, fui naquela cidade com praia. E aí? Quando perguntada diretamente sobre o que fez, ela fala de maneira geral, me diverti muito. Então, se o paciente de 75 anos, ex-funcionário público, com uma reserva cognitiva elevada, ele tinha que discorrer mais o que ele fez. Né? Mas ela só falou, me diverti muito. Sinal do pescoço presente. O que é sinal do pescoço? Quando o paciente ele vira para o lado e olha para o familiar que está do lado, para confirmar a informação ou para perguntar para ele se é isso mesmo. Então, esse é o sinal do pescoço. Mas foi cooperativa durante a testagem e tinha uma nosognosia. O que é a nosognosia? Não, noso, doença, gnosia, conhecimento. Esse paciente, ele não tem reconhecimento da própria doença, ele acha que ele não está doente. A história do declínio cognitivo, aqui eu falei com a família separado. É um esquecimento há cerca de 4 anos. No início, os familiares perceberam dificuldade para lembrar nomes, recados e que ela também estava repetitiva, contando os mesmos casos e fazendo as mesmas perguntas várias vezes. Gente, isso aqui é caso típico de Alzheimer, ok? A memória ainda era boa para fatos muito antigos, aquilo que eu falei, o que deixava alguns parentes céticos quanto ao problema. Sempre assim, sempre que um familiar fala, nossa, mas ela não tem nada, ela tá tão boa. Esses dias ela me contou de um caso quando eu era criança que nem eu lembrava, e ela lembrou. O problema não é a memória antiga, pelo menos não no começo da doença. O problema é a memória recente e a dificuldade em guardar novos fatos. A paciente não percebia o esquecimento e ela vinha perdendo funcionalidade. Ou seja, perda cognitiva, perda funcional é igual a demência. Foram a 3 médicos sem diagnóstico conclusivo. Essa é uma história real, viu, gente? 3 médicos sem diagnóstico conclusivo. Bom, na avaliação objetiva, ela tinha um Mini-Mental de 18 em 30, ou seja, né, é um score ruim. E aqui alguns testes adicionais que eu não vou me delongar muito, tá? Nós vimos na imagem, então, aqui uma ressonância magnética num corte transversal, né? Então, peguei, cortei aqui e estou vendo de cima para baixo. Basicamente, aqui é o hipocampo dela, que não existe, né? Aqui, na verdade, deveria estar preenchido e não está, configurando um quadro de demência de Alzheimer. Então, os princípios da avaliação subjetiva, se eu fosse falar alguma coisa sobre isso, são esses 4 tópicos. Não se baseie em seu diagnóstico com recorte da história clínica. Tem muito médico bom, né? Bom formado, bem formado e tal, se baseando somente no que o paciente conta daquele momento. Na verdade, tem que ser o histórico todo. Dê prioridade ao paciente no início da consulta. Foca em criar um relacionamento. Tem colegas que só conversam com a família e deixam o paciente de lado. Está errado. O paciente não vai querer voltar no seu consultório. Avalie o paciente e a família separadamente, porque as informações podem ser conflitantes. O paciente vai achar que está bem e o familiar vai achar que ele está mal. Se o tempo da consulta for curto, peça para a família te fornecer informações antes do encontro. Otimize o seu tempo. Aqui já é um slide voltado da formação Alzheimer, voltado para médicos, mais prático. E apesar de a gente estudar cognição e um bom comportamento separadamente, durante a consulta o paciente vai ser avaliado
para ambos os domínios, quase que simultaneamente. Às vezes o paciente se apresenta com uma história psiquiátrica e você acaba tendo que entrar nessa seara também. Muito bem, avaliamos o paciente de maneira subjetiva, agora a gente vai avaliar objetivamente, ou seja, a testagem. E na testagem, nas escalas, geriatria não é escala, ok? Geriatria não é ficar aplicando escala igual doido, não é ficar aplicando Minimental, Moca e teste de relógio igual doido, não é isso. É você observar o paciente durante a testagem, como ele performa, tá? E é muito mais importante a sua avaliação subjetiva, boa, do que uma testagem. A testagem às vezes você deixa para outra consulta, mas a sua avaliação subjetiva e a conversa com o paciente, não. Nós temos basicamente os testes cognitivos de rastreio, que é o Minimental e o Moca. Ambos avaliam diversas funções cognitivas, mas, de maneira geral, o Moca é para pacientes com maior escolaridade e o Minimental para pacientes ali com escolaridade média para baixo. O Minimental é mais rápido de ser aplicado e ele é mais fácil de ser aprendido. O Moca demora um pouquinho mais, em torno de 10 a 15 minutos, o Minimental de 7 a 10 minutos. O Moca, você precisa parar um pouquinho, aprender um pouco mais, aplicar mais vezes, porque ele é um pouco mais difícil. Mas, nada impossível, eu aplico os dois na minha prática, dependendo do paciente que se apresenta na minha frente. E aí nós temos os testes complementares. Esses testes vão avaliar áreas da cognição especificamente. Quando a gente fala de Alzheimer, perda de memória, lista das palavras do SERAD é importante, assim como a lista de figuras. A fluência verbal vai avaliar também memória, mas principalmente função executiva, e o teste do relógio avalia diversas áreas da cognição. Além disso, nós temos ainda testes mais específicos, como, por exemplo, quando a gente desconfia de demência frontotemporal, a gente aplica a FAB, que é a Frontal Assessment Battery. Em relação aos objetivos, por que você vai aplicar, então, esses testes? Primeiro, você tem que detectar e caracterizar o declínio cognitivo. A sua avaliação subjetiva, ela te dá uma ideia muito boa de qual é a área da cognição que está afetada. Mas é o teste que vai te mostrar, nossa, olha, ele foi mal realmente em memória. Além disso, você pode fazer um segmento evolutivo, né? Repetir esse teste daqui a 6 meses, ver se esse paciente está piorando muito rapidamente ou não, e monitorar a resposta ao tratamento. Isso que é mais ou menos, né? Porque às vezes o paciente ele chega muito tarde, né? A demência está muito avançada, então a tendência é só piorar os testes. Você não precisa ficar repetindo testes sem necessidade. Deixe o paciente confortável, não fique apontando erro, fornecendo pistas, senão você vai falsear o seu resultado. Anote com detalhes o teste no prontuário, a data, quais itens ele não pontuou, ao invés apenas do resultado final. Se eu ver no prontuário Minimental é igual a 18 e não tem mais nada, para mim aquele ali não quer dizer absolutamente nada, era melhor nem ter feito. Por quê? Porque o importante para mim é olhar para dentro do teste e não o resultado final. E depois que você fez o teste, você vai fornecer o feedback para a família. Você vai falar, olha, você vai explicar por que você fez aquilo. Você ficou 10 minutos, 15 minutos fazendo pergunta e não falou nada para a família, né? Você tem que falar alguma coisa. Então, você explica basicamente os resultados do teste. Aqui está o Minimental, né? Então, um teste mais antigo, o mais utilizado, mais popular, varia diversos itens. Novamente, eu não vou entrar em cada um deles, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. O Moca ele é mais completo. Perceba que para comprometimento cognitivo leve, que é aquele estágio mais inicial, se você quer pegar o estágio demencial mais inicial, é o Moca. Olha só a sensibilidade, 90% do Moca e 18% do Minimental. Né? É bem difícil para o Minimental ser igual ao Moca. Pacientes com CDR1, que é a escala inicial demência leve, o Moca pegou 100% dos casos. O Minimental pegou 78%, ou seja, 22% dos casos que tinham nos pacientes com demência inicial foram bem no Minimental, mas no Moca não tem jeito. Percebe que é um teste mais complexo, né? E aqui a lista de palavras do SERAD. Basicamente, você vai repetir essas palavras para o paciente, ele vai repetir para você, e depois você pergunta quais ele memoriza. E aí, 5 minutos depois, ele vai ter que falar também as palavras que você comentou, ok? Muito bem, então a gente passou pela avaliação subjetiva, avaliação objetiva, e a gente definiu, esse paciente está com problema de memória. Esse paciente está com demência de Alzheimer, ou seja, ele tem um problema de memória, ele tem um problema funcional, ele está com problemas de funcionalidade no seu dia a dia, a imagem, ressonância magnética dele tem características de demência de Alzheimer, mas
O que cargas d'água é doença de Alzheimer? Nossa, cargas d'água foi osso, hein? Esse termo tirei lá da década de 50. Bom, vamos definir então a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer então, é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo déficit amnésico de memória, aquilo que a gente vem falando, ok? Com a patologia específica, que é o acúmulo de placas beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares. Então, aqui está a fisiopatologia essencial da doença de Alzheimer. Na formação, eu tenho uma aula de 40 minutos só sobre fisiopatologia. Aqui é um slide para a gente entender. Então, basicamente, na pessoa lá com doença de Alzheimer, ela enfrenta um processo patológico, em que esse APP, que é uma proteína precursora amiloide, está presente na transmembrana dos neurônios. Ela sofre um processo patológico de clivagem, ou seja, ela está bonitinha lá e, de repente, ela é clivada, ela é cortada de uma maneira patológica, ok? Ou seja, existe uma maneira saudável dela ser cortada, clivada e sofrer todo o metabolismo. Mas, no paciente com doença de Alzheimer, essa clivagem ela é patológica e gera um substrato, que é a proteína beta-amiloide. Então, a proteína beta-amiloide vem da proteína precursora amiloide, né? Proteína precursora, ou seja, vem antes da proteína amiloide. Essa proteína amiloide, ela é muito hidrofóbica, ou seja, ela não é solúvel e ela se agrupa em oligômeros, que no fim vão se formar em placas. E essas placas, elas vão se depositar entre os corpos celulares, o que por fim vai afetar a sinapse desses corpos celulares, combinado? Chamadas placas senis. Então, quando eu tenho placas beta-amiloides com debris neuronais, com restos de neurônios, com processo inflamatório, e eu vejo na patologia, eu chamo isso de placa senil. Mas não é só isso. Além das placas beta-amiloides, eu tenho uma hiperfosforilação da proteína tal. O que diachos dessa proteína tal? Então pensa lá no corpo do neurônio, bonitinho. No corpo do neurônio, eu preciso de uma estrutura chamada microtúbulos. Microtúbulos são estruturas responsáveis por transportar as vesículas de neurotransmissores do corpo celular até a realização das sinapses. Esses microtúbulos são como uns tubos mesmo, óbvio, microtúbulos. E eles precisam estar estáveis. Se não estiver estável, é como uma ponte que não está estável, vai cair. O que mantém esses microtúbulos estáveis para que as vesículas sinápticas andem através deles é a proteína tal. Então, a proteína tal exerce um processo de estabilização dos microtúbulos. Entretanto, na doença de Alzheimer, a proteína tal sofre um processo de hiperfosforilação, que é a p-tal, tal fosforilada. Essa proteína tal hiperfosforilada se desagrega dos microtúbulos e esses microtúbulos eles simplesmente ficam instáveis, fazendo com que não ocorra o transporte de vesículas e não aconteça uma sinapse eficiente. Essa proteína tal, além de provocar esse problema com os microtúbulos, elas também se agregam, assim como a placa beta-amiloide. Lembra que se agregou? A proteína tal também, formando os emaranhados neurofibrilares. Então, é o que eu te comentei aqui. Placa beta-amiloide e emaranhado neurofibrilar. Placa beta-amiloide vem da proteína beta-amiloide, emaranhado neurofibrilar vem da proteína tal fosforilada. Só que essas proteínas, esses emaranhados neurofibrilares, eles são intracelulares. E eles se acumulam no citoplasma dos neurônios. Além disso, eu tenho uma disfunção colinérgica, que é alguma coisa mais tardia, combinado? Então, a disfunção colinérgica, que é a deficiência da sinapse de acetilcolina entre um neurônio e o outro, é uma consequência desses dois processos patológicos. Eu também tenho angiopatia amiloide, que é a placa beta-amiloide se depositando no vaso sanguíneo, deixando ele frágil e mais propenso à hemorragia. Eu também tenho uma ativação neuroinflamatória. Claro, eu estou tendo ali um acúmulo de toxinas no cérebro, de proteínas amiloides. Então, eu vou ter a ativação da micróglio dos astrócitos. Mas isso são eventos secundários em todo esse processo fisiopatológico. Muito bem, esse é o processo que se desenvolve durante anos, ok? Eu vou mostrar até um gráfico para vocês. Esse aqui, mas não é agora. Aliás, deixa eu mostrar para vocês que faz mais sentido mostrar aquele agora. Olha só, a doença de Alzheimer é um contínuo. Quer dizer o quê? Que a doença de Alzheimer é diferente de demência de Alzheimer. A demência é um diagnóstico clínico. É o quê? Perda de memória e perda de funcionalidade, ou seja, precisa ter sintoma, precisa ter clínica. A doença de Alzheimer é uma alteração biológica que acontece anos antes do paciente desenvolver demência.
Então, perceba por esse gráfico, e aqui eu tenho uma análise de biomarcadores ao longo do tempo, que quando o paciente já desenvolveu demência, ele já tinha, quando o paciente desenvolve demência ou comprometimento cognitivo leve, né, em alguns casos, ele já tem diversos marcadores alterados no seu cérebro. Desde o acúmulo ali de placas beta-amiloides, até exames de imagens alterados, como o PET amiloide, né? Até a ressonância magnética já está alterada muitas vezes. E perceba que o declínio cognitivo em verde é uma consequência de um processo biológico que vem acontecendo há cerca de 15, 20 anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Combinado? Então, tenha essa ideia. A doença de Alzheimer é um nome, é uma determinação biológica, ok? Enquanto que a demência de Alzheimer é uma determinação clínica. Quando aquele paciente começou a apresentar sintomas, ele já vinha desenvolvendo alterações biológicas há cerca de 15, 20 anos. Então você fala, nossa, então todo paciente que eu atender com perda de memória, eu posso falar que é demência de Alzheimer? Olha, teoricamente não. Esse estudo aqui mostrou que de 447 pacientes que foram classificados como demência de Alzheimer provável, olha só o tantinho que tinha demência de Alzheimer pura. Esse azulzinho aqui, ó, azul bebê aqui, ó. Na neuropatologia, só esses pacientes tinham demência de Alzheimer pura, ou seja, emaranhados neurofibrilares e placas beta-amiloide. O restante tinha demência de Alzheimer e vascular. Demência de Alzheimer, outros tipos de demência e demência vascular. Demência vascular, ou seja, o nosso diagnóstico clínico hoje ele é muito falho. A gente fala que é demência de Alzheimer provável, mas na verdade o cérebro do idoso muitas vezes tem várias demências atuando em conjunto, tá? Então só para vocês entenderem que vai existir uma revolução no diagnóstico, ok? E o uso de biomarcadores é a primeira revolução, onde a gente vai definir exatamente qual tipo de demência esse paciente tem. Por quê? O nosso fenótipo clínico, a nossa análise clínica, ela é duvidosa. Ela é duvidosa. É por isso que a gente teve uma revisão dos critérios diagnósticos da doença de Alzheimer. Em 1984, o paciente ele só era diagnosticado com doença de Alzheimer quando ele morria. Você já deve ter ouvido alguns professores falar também, né? Não, diagnóstico de Alzheimer só é por autópsia. Não, não é mais assim, gente. Pelo menos desde 2018 não é mais assim. Por quê? Porque em 2011, esse aqui é um dos critérios, tá? Não vou entrar nessa seara porque também tem polêmicas quanto a isso. Em 2011, a gente definiu que a doença de Alzheimer, ela não era só uma síndrome clínica, mas era uma síndrome clínica que também tinha biomarcadores para proteína beta-amiloide para neurodegeneração. Ou seja, o paciente ele se apresenta com você clinicamente, ele vem com queixa de memória e você pode ter um exame, né? E hoje nós temos o exame de líquor, que vai confirmar o acúmulo daquelas placas beta-amiloides, que inclusive eu utilizo na prática para casos selecionados. Então você não precisa esperar esse paciente morrer para fazer a autópsia. Ah, então quer dizer que vou pedir biomarcador para todo mundo? Não, não é isso. Mas eu quero dizer que existe uma revolução no diagnóstico, que antes só era patológico. Até que em 2018, e aqui tem uma polêmica, foi dito que a doença de Alzheimer ela pode ser diagnosticada mesmo naqueles pacientes que não têm sintomas. Ou seja, se esse paciente tiver biomarcadores positivos no líquor ou no exame de imagem, ele já tem a doença de Alzheimer, independentemente de ter demência. Eu não concordo com isso, porque nós sabemos que tem pacientes que vai ter biomarcador positivo e não vão desenvolver demência. Aí sua cabeça começa a dar um nó, né? Ué, mas como não? Se ele tem biomarcador, se ele tem placa beta-amiloide. Pois é, isso é uma discussão para outra aula. Mas para te mostrar, o que eu quero te mostrar aqui é que o termo doença de Alzheimer ele refere-se a uma alteração patológica. Então eu tenho que ter biomarcador. Você não pode falar doença de Alzheimer para todo mundo. Ok? E aquele paciente que se apresenta com sintomas para você, ele já tem a doença há mais tempo. O diagnóstico em pessoas vivas pode ser feito através de biomarcador específico. E os sintomas, eles são uma consequência e não uma definição. Aqui em verde. É uma consequência do processo patológico que já vem acontecendo há muito tempo. Vamos para esse caso clínico 3 para a gente entender como é que a gente aplica esse conhecimento que nós aprendemos. Então, Danilo, 65 anos, ele é empresário e engenheiro agrônomo. Funcionalidade extrato 6, ou seja, ele está com dificuldade de atividades instrumentais.
Os filhos, eu vou pedir pro Felipe ler aí, porque eu vou beber uma água aqui, que eu tô falando demais, já tô até com, fazer uma espirometria, porque tô até com falta de ar já. Beleza, professora, eu vou ler aqui. Danilo, 65 anos, empresário e engenheiro agrônomo. Funcionalidade extrato 6. QP. Filhos preocupados que nos últimos 2 anos o pai tem feito negócios duvidosos. Dizem que o paciente não sabe explicar os negócios que faz, por vezes toma prejuízo, mas antes sempre era cuidadoso. Tem chegado muito atrasado às reuniões da empresa, às vezes falta e diz que não está a fim de ir. Também notam mais disperso nas conversas, algo repetitivo e irritado. O pai nega e diz que está bem. Moca, 26 de 30, perdeu em evocação. Será de EVOC 4. Incapacidade cognitiva, demência, depressão. E vortioxetina mais rastreio para demências e RMN. Ressonância. Valeu, meu querido. Olha, então, vocês viram a história, o paciente está com problemas cognitivos. E aí, o que acontece? Ele foi até mal no MOCA, né, 26 em 30. O SERAD, que é evocação, uma abreviação, foi 4. O que quer dizer esses dois termos? Esses dois resultados? Ele está no limite, tá? Não tive tempo de explicar, mas traduzindo, ele está no limite. Não dá para você saber se de fato é um estágio inicial ou é um comprometimento cognitivo leve, aquela fronteira. E aí, fica o questionamento: será que ele tem demência? Será que tem depressão? Por quê? Porque ele está mais irritado, está mais disperso, pode ser depressão, né? Então foi dado um antidepressivo, que é a vortioxetina, antidepressivo mais novo. Pedimos o rastreio para demências, que é os exames laboratoriais, não comentei aqui, né, que não ia dar tempo, e ressonância magnética do encéfalo, que é a abreviação para ressonância. E aí vem a ressonância, que vocês precisam saber. MTA2 é um score para avaliar o hipocampo. Eu fiz um corte coronal, então fiz um corte assim. Eu estou vendo de trás para frente. E aqui está o hipocampo. O que vocês precisam saber? MTA2 é um score que fica no limite também. Ou seja, é um caso que está todo no limite. Você não sabe se é demência, se não é, você está muito confuso. Na maneira antiga de tratar, que é o que a gente mais vê hoje, esse paciente ele volta 6 meses depois, alguns meses depois, a família fala que ele está menos irritado, está mais participativo, mas ele ainda tem um déficit de memória. Na maneira antiga, o médico falaria assim: não, vou manter esses antidepressivos, pode ser que não fez efeito ainda, né? Só tem 2 meses, retorna daqui 6 meses. Aí quando ele retorna 6 meses, ele já piorou. Ele perdeu, deixou o trabalho da administração para os filhos, está ficando mais irritado, esquecido. Os filhos estão preocupados com a possibilidade de Alzheimer. Aí sabe o que você vai fazer? Que é CT, a conduta terapêutica, tá? Avaliação neuropsicológica e outra ressonância. Nossa, mas acabou de fazer ressonância, vai fazer outra? Gente, não tem sentido essa conduta, mas é o que a gente vê muito hoje em dia, porque os médicos não estão sabendo lidar com a doença. Essa é a maneira antiga. Mas nós temos a maneira do expert, que é o quê? Esse paciente voltou lá para você depois que você iniciou o tratamento, ele mantém os déficits de memória. O que você vai pedir? Uma avaliação neuropsicológica, que é um exame detalhado da cognição feito por um neuropsicólogo. E você vai pedir os biomarcadores para a doença de Alzheimer, porque você desconfia que ele está com a doença de Alzheimer. Afinal, ele melhorou na sua participação, ele está menos irritado, ou seja, ele tinha um quadro depressivo, mas ele ainda está com déficit de memória. Ele ainda mantém o déficit de memória. Ou seja, esse paciente ele tem uma clínica de doença de Alzheimer. Quando ele tem uma clínica assim, só que ele ainda está muito no início, você precisa confirmar de maneira mais específica. 15 dias depois, ele coletou o líquido, fez a punção lombar, veio o resultado de doença de Alzheimer. Aí você iniciou o tratamento, enfim. Então, hoje, com esse entendimento, nós não precisamos esperar o paciente piorar os sintomas. Nós podemos, com sintomas ainda leves, buscar o diagnóstico. E quadro clínico? Qual é o quadro clínico? Bom, nós temos uma progressão dos sintomas cognitivos. Então, eu tenho desde um estágio mais leve até um estágio mais severo. Então, os estágios mais leves, esse paciente ele pode perder itens, pode esquecer de compromisso, esquecer de pagar contas, medicações, problemas em lembrar algumas palavras mais complexas, dificuldade de se localizar em áreas não familiares, em usar GPS, alguns hobbies e tarefas mais complexas, ele fala que não quer mais fazer, mas na verdade ele não consegue. Então, tudo isso são sintomas iniciais. Na fase moderada, ele já tem dificuldade em se localizar em áreas que são familiares. Ele tem problemas em preparar as refeições, problemas em cálculo simples.
tem problemas em usar coisas mais simples, como um telefone, tem um julgamento ruim, manejar as finanças de maneira ruim, planejar atividades não consegue, e começa a ter uma apraxia leve. O que é a apraxia? A dificuldade de fazer alguma ação. Né? Então ele não consegue mais, por exemplo, tomar banho, começa a ter dificuldade em algumas coisas. Na parte severa, essa apraxia se torna mais consistente, ou seja, ela tem muito mais dificuldade em fazer as atividades do dia a dia. Começa a esquecer-se de rostos familiares, e aí tem também uma afasia severa, ou seja, ele não consegue se expressar, faltam palavras. Mas nós sabemos que a demência de Alzheimer não é só sobre cognição, ele também vai enfrentar sintomas psiquiátricos e sintomas não psiquiátricos. Então, a gente sabe hoje que esses pacientes, muitas vezes, antes de apresentar sintomas cognitivos, eles apresentam sintomas comportamentais. Então, eles podem, ali após os 60, 65 anos, desenvolver uma ansiedade que nunca tiveram, depressão que nunca tiveram, irritabilidade fora do comum, né? E evoluir para sintomas comportamentais, sintomas mais severos. Além de problemas de apetite, insônia, enfim. São outros sintomas que podem aparecer. Mas, de maneira geral, além desses sintomas cognitivos, eu gosto de avaliar o paciente de acordo com a funcionalidade. Claro, o coração da geriatria é a funcionalidade. Então, não adianta eu ficar avaliando a evolução da demência, do quadro clínico, por sintomas, porque muitas vezes os sintomas eles flutuam. Mas a funcionalidade, ela é ouro, ela não flutua. Então, eu tenho a escala FAST, que é Functional Assessment Staging, estadiamento clínico funcional do paciente com demência. Ele sai de um estágio de idoso normal até um estágio muito avançado, personalizado para a demência. Então, que você consegue ver toda a jornada do paciente com demência, desde dificuldade no trabalho, até passar por dificuldade de se vestir adequadamente, até dificuldade de andar. Então, isso aqui é uma evolução ao longo de anos, muito, muito útil. Então, você vai colocar lá o seu paciente, ele tem um extrato clínico funcional tal, demência de Alzheimer, CDR2, que é um estágio moderado, não expliquei aqui para vocês, mas é um estágio moderado, ou CDR3, que é um estágio avançado, e você coloca FAST 7C, FAST 7D. Por quê? Porque ele não consegue mais se sentar sem assistência, ele não consegue mais sorrir. Perceba que é uma coisa cumulativa, ele vai perdendo uma coisa após a outra. A sobrevida na demência de Alzheimer, ela varia muito. Eu costumo dizer que é de 8 a 12 anos, tá? Desde o início dos sintomas, não do diagnóstico. Por quê? Claro, se o paciente ele é diagnosticado em estágio avançado, ele não vai ter 8 a 12 anos de vida. Não, porque a demência já está ocorrendo há muito tempo, né? E sempre se lembrar, gente, que os sintomas, eles aparecem muito tempo antes do diagnóstico. Geralmente, 90% dos casos, quando o paciente se apresenta no consultório do médico com sintomas, ele já estava enfrentando pelo menos ali há uns 3, 4 anos alguma dificuldade, mas a família não notou, infelizmente. Então, infelizmente, é comum o paciente chegar no estágio inicial. Só quando o médico se especialista, ele vira uma referência na área, aí os pacientes eles começam a aparecer mais de um estágio mais inicial. Porque ele, não, eu vou lá no referência, eu vou no médico que é expert, porque ele já vai em estágio mais inicial, ok? E por fim, para a parte final, como é que a gente trata então a demência de Alzheimer? Não é sozinho, tá bom? Isso pode ter certeza. Não é só o geriatra, não é só um médico que vai fazer o tratamento do paciente melhorar. Não tem cura, obviamente, uma doença neurodegenerativa, mas nós conseguimos melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, o idoso com demência, ele sempre vai estar no centro do cuidado. Nós temos uma série de atores envolvidos. O médico não especialista, o médico lá do posto de saúde, o médico especialista, terapia ocupacional, enfermagem, gerontologia, assistente social, nutrição, fisioterapia, educador físico, fonoaudiologia. Qual que é o segredo? É você, geriatra, que vai entender qual é o momento certo de cada ator entrar no cuidado do paciente. Imagina se todo mundo quer cuidar do paciente ao mesmo tempo. Não, nem o paciente nem a família vai aguentar. Então é você, geriatra, que vai entender qual a necessidade daquele paciente atualmente. Ah, não, esse idoso aqui, ele está no estágio inicial. Então eu preciso de terapeuta ocupacional para fazer uma estimulação cognitiva e preciso de educador físico, nem fisioterapia, um personal trainer para ele melhorar a massa magra dele e a sarcopenia.
Além disso, eu preciso de uma nutrição para colocá-lo numa dieta à base de dieta mediterrânea, uma dieta mais adequada, e por enquanto só. Ou não, esse paciente está em estágio avançado, está acamado. Eu preciso de uma enfermagem para orientar quanto aos cuidados e quanto feridas. Eu preciso de uma assistente social para orientar a família quanto aos direitos desse paciente. E eu preciso de uma fonoaudióloga para avaliar a deglutição desse paciente. Então perceba, são vários atores, mas cada um no seu momento, como uma orquestra. E é você, como regente dessa orquestra, que vai definir quando cada ator vai entrar. Pois bem, eles vão entrar e vão fazer o quê? Qual que é o seu objetivo? Então, as metas terapêuticas, elas vão ser baseadas na funcionalidade. Para ter o quê? A melhora da funcionalidade e a melhora da qualidade de vida. Por vezes, no paciente com doença neurodegenerativa, a gente não consegue a melhora da funcionalidade, fazer com que ele volte a se lembrar das coisas, é impossível, não dá para fazer isso. Mas nós conseguimos manter, pelo menos, aquele paciente funcional por mais tempo, além de promover qualidade de vida quando a gente está em fases mais avançadas. E aí a gente sempre vai precisar lembrar dos domínios funcionais. Uma melhora na cognição, uma melhora no humor comportamento, na mobilidade, comunicação, nutrição. Então, tudo que nós fizermos enquanto médicos geriatras vai ser com o objetivo de melhorar a vida do idoso em uma dessas áreas. Eu não quero melhorar só o exame, eu não quero melhorar só a pressão arterial dele. Eu não quero melhorar só a comida que ele come. Eu quero melhorar com vistas a ter um resultado em cada domínio funcional, porque é isso que é o dia a dia do paciente. O dia a dia do paciente não é resultado de exame, tá, gente? O dia a dia do paciente não é um número do esfigmomanômetro, 12 por 8. O dia a dia do paciente é funcionalidade e domínios funcionais. E da família também. Então a gente vai ter esse paciente ao longo de uma jornada de 8 a 12 anos. É um paciente para uma vida toda que vai ficar com você no seu consultório. Onde a gente tem necessidades do início da doença, da parte mais moderada, a severa, até a parte de fim de vida. Aqui eu coloquei um slide, tem várias informações. O que eu quero passar para vocês? Que a pedra angular do tratamento não é só a medicação. Gente, até um macaco treinado prescreve alguma coisa. Prescrever é a coisa mais fácil que existe, tá? Não fiquem aflitos com prescrição. Vocês vão ver depois de um tempo que prescrever é fácil. Conversar com o paciente é difícil e com a família. Passar uma medicação, você olha no Whitebook lá, olha no PubMed e prescreve. Gerenciar o cuidado do paciente com demência ao longo de uma jornada de 8 a 12 anos é para poucos. É por isso que eu preciso formar médicos experts em Alzheimer, para eles entenderem qual é a jornada desse paciente. Mas é claro, nós, quanto médicos ou futuros médicos, nós temos uma função de saber prescrever corretamente as medicações. E aí, no tratamento medicamentoso da doença de Alzheimer, a gente tem duas classes mais utilizadas, né, atualmente. Aqui, na verdade, é referência 2022, tá, gente? Não 2002, não. Que são os inibidores da acetilcolinesterase. Lembra lá que eu falei para vocês que um dos problemas da doença de Alzheimer é que tem uma diminuição de acetilcolina, uma disfunção colinérgica, ou seja, eu tenho pouca acetilcolina. Eu preciso, então, e a acetilcolina é um neurotransmissor importante para a memória e cognição, eu preciso de fármacos que inibam a enzima acetilcolinesterase. Essa enzima acetilcolinesterase é responsável por degradar a acetilcolina. Eu, inibindo a acetilcolinesterase, eu deixo a acetilcolina mais disponível na fenda sináptica, promovendo uma melhora dos sintomas desse paciente, seja do comportamento, seja da cognição. E eu também tenho a memantina, que é uma classe medicamentosa dos receptores anti-NMDA, que é utilizado nas fases mais avançadas e a gente não tem tanta melhora dos sintomas, mas se mostrou útil também para esses pacientes. Então tem o que se fazer do ponto de vista de comportamento. Aqui, propositalmente, não coloquei as novas drogas anti-amiloide, como a aducanumab, lecanemab, porque é outro capítulo, são outras drogas e seria uma outra aula, enfim. Não está no nosso dia a dia ainda, mas a gente precisa aprender e no curso a gente tem uma aula voltada só para essas novas drogas anti-amiloide, que em breve deve chegar aqui no Brasil, cerca de 1 a 2 anos. Mas não vai ser para todo mundo, enfim, vai ser uma coisa muito restrita.
Então, eu quero lembrar vocês aqui, já partindo para os minutos finais da aula, esse número. 55 milhões de pessoas com demência atualmente. Em 2050 serão cerca de 139 milhões. Será que a gente vai ter médico para todo mundo? Eu tenho certeza que não. Se todo mundo resolver procurar médico por conta de perda de memória, a gente não vai ter. Nem hoje a gente tem. Até por isso, 75% das pessoas ainda não receberam um diagnóstico. Esse é um número muito preocupante. As famílias dos pacientes estão à procura de médicos experts na doença de Alzheimer. Eu tenho pacientes de todo o Brasil, tenho pacientes que viajam centenas de quilômetros. Não é porque eu sou o melhor, não, não é por isso não, porque eu tenho tempo na consulta com o paciente. Estudo, me posiciono como tal. Eles viajam, eles valorizam quem está nessa área. Então, quanto antes você se especializar nessa área, depois de formada a base médica e tudo mais rápido você vai ter um reconhecimento profissional, porque o número de pacientes com essa enfermidade só aumenta, infelizmente. E aqui, essa aula foi baseada nesse curso que chama Formação Alzheimer, que tem o objetivo de trazer mais segurança e resultados no manejo desses pacientes, através de 4 pilares, que foram os 4 pilares que eu passei aqui com vocês rapidamente. Conhecer o paciente, saber as bases da doença e da demência de Alzheimer, ter o diagnóstico do expert e ter o tratamento do expert. Se você está no internato, já tem uma boa base clínica, se interessa pela área, pela geriatria barra Alzheimer, neurologia barra Alzheimer, psiquiatria barra Alzheimer, ou não, eu vou atender idosos, porque todo mundo atende idoso. Você precisa ter essa base, é a doença que mais aparece nos idosos. E se você quiser, você vai me mandar um eu quero no chat, ou você vai pegar o contato com o Felipe, vai mandar, e a gente marca uma sessão estratégica de 30 minutos, uma chamada gratuita, eu vou entender o seu momento, se é o seu momento enquanto estudante, ou se tiver algum médico aqui, para se especializar nessa área e ter mais resultados com os seus pacientes. Combinado, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Doutor, muito, Alerta muito obrigado dúvidas. pela aula. Foi muito boa. A Liga agradece a participação do doutor, a disponibilidade pelo tempo. Obrigada, professor. A aula foi muito boa. Quem tiver alguma dúvida, obrigado, gente. Pode falar também. Não sei se eu estourei muito tempo, acho que foi 1h20, né? Não, doutor, foi tranquilo, foi 1h20. muito bom. Foi um pouco corridinho, mas eu acho que deu para pegar bem, né? Um geralzão da doença, né? O doutor pode disponibilizar os slides? Então, o que eu vou falar para você? Eu acho que os slides eu não vou conseguir porque eu tenho muito material que faz parte do curso, entendeu? Beleza, não tem problema não, doutor. Muito obrigado. Mas aí vocês ficam com a gravação, aí vai ficar bem legal.